Olá! Autoconhecimento através da ginecologia natural é o que a gente vai entender hoje. E enquanto o Instagram tá avisando que a ginecologia emocional entrou ao vivo, eu quero dar as boas-vindas para todas vocês que estão aqui hoje com a gente. E para mim é um encontro assim muito especial, uma palavra muito usada e não reflete o que é, porque o que vai acontecer aqui mesmo é uma conversa entre duas mulheres que muito possivelmente já tinham seus caminhos cruzados. A Ana Sazanoff, ela foi a grande ferramenta, como eu digo para as minhas alunas, né? Quando me agradecem por tudo que eu faço, eu digo, foi você que fez, eu fui a ferramenta. Então, a Ana Sazanoff foi a ferramenta mais poderosa que apareceu no meu caminho, no momento em que eu senti aquele chamado para me reconectar com o meu feminino, mas eu vou chamá-la porque eu acho que um pouco antes da gente falar como a ginecologia natural pode nos ajudar, né? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar, qual é a autorresponsabilidade que a gente tem que ter com essas medicinas, vai ser muito importante trazer e ela contar um pouquinho como é que a gente se cruzou, se conectou e não se desplugou mais, independente da nossa distância. Ela não chegou aqui ainda, daqui a pouco ela deve chegar, mas enquanto isso, eu quero falar um pouquinho para vocês de duas coisas importantes, tá? Para quem quiser participar da próxima turma do workshop online, no link da bio tem lá a opção, você vai clicar, tem a opção Workshop Online de Ginecologia Emocional. Você clica, você vai conhecer tudo que o workshop oferece e você se cadastra para ser avisada sobre as próximas turmas, tá? Porque em breve a gente tem a turma 15. A outra coisa é que aqui nos destaques da ginecologia emocional, você encontra um que é o primeiro, que tá ali para você. Nesse destaque, você vai encontrar produtos que tem muita conexão com a ginecologia emocional, tá? Então, tem desde livros para você conhecer o seu ciclo menstrual, até bioabsorventes para você sair dos descartáveis. Tem também os chás do The Feminist Tea, que é uma marca de chá super bacana, que trabalha muito com a questão feminista. Frases de grandes mulheres no chá, são oráculos, muito legal. Tem Diário Lunar também, para quem quer começar a conhecer o ciclo, tudo com cupom de desconto Ginecologia Emocional. Então é só clicar lá, dar uma olhada, ver se alguma coisa é para você e aproveitar esses cupons de desconto, tá? Agora eu vou chamar a Ana, porque eu vou deixar ela contar um pouquinho sobre tudo isso. Sejam todas bem-vindas. Sim, a live vai ficar salva no IGTV, tá? Mas é bom vocês participarem ao vivo. Ana, finalmente! Ai, que vontade de abraçar! Tem que ser energético agora, né? Nem se a gente estivesse próximas. Ai, que linda! Saudades, amada. Que bom te ver. A gente fala muito, mas só por áudio, né? Que bom estar se olhando no olho, nem que seja assim. Seja muito bem-vinda aqui. Graças, amada. Eu comecei a contar um pouquinho, mas eu acho que você podia deixar para você aqui, o espaço é seu hoje. Contar o quanto foi importante, o quanto você foi abertura para tudo que aconteceu e para hoje eu estar aqui falando sobre ginecologia emocional. Sim. Ah, eu acho assim, eu contava muito nossa história, assim, né? Eu lembro do que a gente se conheceu, foi tão sincrônico, foi uma maneira tão linda, né? Vou resumir, porque a gente tem pouco tempo. Mas eu conheci a Karime, eu nunca vejo TV, faz uns 15 anos que eu não vejo TV. E um dia, por acaso, estava na praia, na casa do meu tio, estava muito calor, não conseguia dormir. Liguei a TV, estava a Karime lá. E no programa de entrevistas e contando, né, um pouco da história de vida dela. E eu fiquei encantada. E na época a gente tinha o grupo de estudos dos saberes femininos. Cada semana a gente trazia uma mulher maravilhosa para compartilhar seus saberes. E quando eu vi a Karime, assim, eu falei, eu preciso conhecer essa mulher, preciso trazer ela para compartilhar. E
E aí, no dia seguinte, eu já fui mandar mensagem para ela e no mesmo tempo que eu estava mandando mensagem para ela, ela estava mandando mensagem para mim, no Facebook ainda, né? E, e aí a gente começou essa conexão, assim, porque as duas tinham, né, muito carinho pelo trabalho, uma pela outra, assim, muita admiração, né? E, e foi muito lindo, assim, né? Eu sinto que, da mesma forma que eu sinto que você adentrou nesse universo das mulheres por tudo que a gente viveu juntas, assim, você também me fez, né, expandir todo o meu trabalho. Eu gostava de ficar atendendo dentro da minha salinha, fazendo os encontros na minha fogueirinha, no meu espaço pequenininho, né? E a Karine foi lá e falou: não, a gente tem que levar você para outras mulheres conhecerem, né? A primeira vez que eu saí do meu estado fazer um movimento Plante Sua Lua, foi você que me levou para Sorocaba, e foi lindo. Eu lembro que foi uma Foi, noite assim, encantada. Eu saí de lá e foi. falei: eu quero fazer isso sempre. Né? Foi você que me plantou essa cigana aí, que hoje em dia viaja bastante compartilhando. Mas foi muito lindo, assim, porque ao mesmo tempo, quando a gente conversava, e você trouxe, né, a questão que você tomava pílula há muito tempo, que tinha o histórico na família de várias mulheres, né, que não estavam conectadas com o seu feminino. Foi assim, foi muito lindo para perceber que mesmo mulheres super conscientes, super espiritualizadas, às vezes a questão do feminino ainda há um bloqueio, né? E às vezes por conta de estar tomando hormônio nem percebe que é por isso, né? Você anestesia uma parte da vida, né? Então, assim, essa jornada que a gente passou juntas, e eu vendo todo, né? Até o momento, eu lembro do momento que se parou de tomar pílula, morrendo de dor de cabeça, eu falava: aguenta firme, vai passar isso, né? Espinhas e tudo isso, assim, passar por toda essa fase e agora ver você aí com a ginecologia emocional bombando. Então, né, qualquer mulher pode chegar nesse lugar de ter uma consciência, né, do seu ciclo, de como as emoções influenciam. Isso não é, né, só para as privilegiadas de alguma forma, né? Eu acho que todas nós vivemos esse ciclo, né? Então, observar isso, entender como as emoções se manifestam no nosso corpo, assim, né? É algo que é presente para todas nós, né? Não é só para um grupo restrito, assim. E eu acho muito lindo isso, que você leva para muitas mulheres que eu nem alcançaria, que iam me achar muito bicho grilo, isso aí viaja Não. muita hippie doida aí, daí vem a carinha. E atinge um número muito grande de mulheres, né? E normalmente as que mais estão precisando, porque às vezes não tiveram acesso, né, a uma conexão com o caminho espiritual, enfim, né? E você traz isso de uma forma muito linda, muito ampla, assim. É como se você tem aquela brincadeira, né? Do raiz e do Nutella. A Ana é todo esse trabalho cíclico raiz mesmo. E eu peguei isso e transformei numa linguagem Nutella, né? Para outro público. E também tem um detalhe super bonito nisso. A gente já vai entrar em tudo da ginecologia natural, tá, gente? Que foi quando eu comecei a fazer um trabalho presencial, que eu chamava de Introdução à Ginecologia Natural. A Ana falou assim para mim: Amada, eu acho que você deveria trabalhar com outro nome, porque a ginecologia natural é muito ligada mesmo à questão das medicinas, das plantas, das ervas. E quando ela falou aquilo para mim, na hora não me vinha nada. Mas aquilo ressoou em mim e aí me veio muito claro que a minha medicina em relação mesmo a fazer esse autoconhecimento para que as mulheres percebam o porquê de cada coisa a partir do que elas vivem, do que elas sentem, dos seus comportamentos e da relação com a sua ancestralidade, como é essa ancestralidade. É muito mais a questão emocional e comportamental, porque eu não faço nada ligado a plantas e ervas. Aliás, eu deixo até bem claro que, assim, não é que a ginecologia emocional só indica como tratamento a ginecologia natural. Isso eu falo para as minhas alunas. Eu indico tudo aquilo que for possível para aquela mulher tratar, claro, consciente de que a origem foi emocional. Então, se ela quiser optar pela alopatia, se ela quiser trabalhar com Theta Healing, com a constelação familiar, tem várias vertentes.
Agora, obviamente, a gente sabe que a Mãe Terra tem todas as medicinas que a gente precisa e a Ana está aqui hoje para falar para a gente, né? Como é que a ginecologia natural pode ajudar as mulheres com irregularidades, Ana? E também eu já engato outra pergunta. Uhum. Ela é para todas, para todos os casos de irregularidades? Tá. Primeiro eu quero falar que a ginecologia natural é para todes, né? Então eu sinto Isso, primeiro assim, todas. que a ginecologia natural não é só para quem nasceu com corpo, com órgãos femininos, inclusive. Isso, perfeito. Eu trago que eu atendo mulheres trans que vivem todos esses ciclos, porque elas têm essa conexão energética e espiritual. Né? Para mim, o feminino não tem a ver com gênero, né? Esse lado Sim. todo da mãe terra mesmo da vida, dessa conexão. Mulheres sem útero, né? Então, tem mulheres que nascem sem útero, que têm uma conexão profunda com tudo isso, com seus ciclos, né? Então, não mulheres na menopausa, enfim, a ginecologia natural e a emocional também, né? Elas olham todas, né? E não só as mulheres. Então, às vezes chegam mulheres até mim assim, eu não tenho mais útero, ou eu já estou na menopausa, isso não é para mim, na verdade né? É. Inclusive é para os homens, né? Então, assim, os homens agora meu curso é aberto aos homens também. Eu lembro que você já tem uma vez, você fez uma vivência que você levou, né? Alguns homens, alguns médicos. Levei o Braulio Zezela, médico. Levou. E foi lindo, né? Mas Foi lindo. eu ainda ficava meio tímida, né? Com homens juntos, assim. Hoje em dia meus cursos têm homens também, e porque esses saberes têm que chegar, né? Não só no gênero feminino. Os homens trans, né? Apesar de não se conectarem com o gênero feminino, eles têm os órgãos femininos, então eles podem estar vivendo todos esses ciclos, né? Então é para todos, né? E por que que eu acho também que a ginecologia natural não exclui ninguém? Por conta que a gente está nessa terra, né? E o que brota dessa terra, principalmente o que brota perto da gente, né? Eu sempre falo que todas as medicinas que a gente precisa estão num diâmetro de 20 metros da gente. Então a gente tem que olhar os matinhos que nascem nas calçadas, no nosso quintal, em volta da gente, que tá tudo que a gente precisa, né? Conforme a estação do ano, vão nascendo as plantas que a gente precisa. Então, eu sinto essa conexão, apesar, né, de concordar que todas essas outras ferramentas são maravilhosas, né? Então, Theta Healing, Reiki, Constelação, são todas muito maravilhosas, mas eu sinto também que a gente não pode excluir, né? Não adianta você estar fazendo Theta Healing e estar com uma alimentação totalmente artificializada, não pisar na É um terra conjunto. nunca, não tomar chá. Então, assim, as plantas, né? Eu vejo que muita gente exotizou o que é natural, como fosse algo exótico e enfim, né? E o natural, né? As plantas são o nosso planeta, né? A gente nasceu num lugar em que as plantas brotam a todo momento e não é à toa, né? São as medicinas que a gente está precisando, assim, né? Então eu sinto que o natural, né? Tem que parar de ser mistificado e exotizado, né? O natural é o que somos, né? E quanto mais a gente vai se artificializando, né? A gente vai perdendo até a observação de tudo, de todos os ciclos nossos internos, mas os ciclos, né, da Lua, ciclos do Sol, e isso não, né, não é só para a gente ver o nosso ciclo como a gente vive durante um mês, né, mas é para saber muito mais, né, os momentos de expansão e recolhimento planetários, inclusive, né, então isso é um autoconhecimento muito profundo, né, então nós mulheres, a gente tem uma força centrípeta, né, para a gente ter um útero, um buraco aqui, né, em direção à Terra. Por isso que, tradicionalmente, as mulheres usavam saia. Então, eu sempre brinco que a iluminação para as mulheres é através da conexão com a Terra. Né? Então, sentar na Terra, mexer na Terra, tomar um chá, comer plantas, né, começar a ter essa conexão mais profunda com a Terra é a maneira que a gente se dissolve no todo, né? Os homens têm a força centrífuga em direção ao céu, então fica muito mais fácil meditar, outros tipos de conexões que não que sejam, né, exclusivas deles, mas a nossa forma de se conectar com o todo, às vezes é plantando nossa lua, sentando na terra, né? Então, né, eu sempre conto as histórias, assim, de toda o que você sentia quando se plantava a lua, eu ficava me ligando, contando, tô sentindo isso e transformando tudo, né? Você, para mim, é um exemplo muito lindo, assim, de uma amiga próxima que eu fui vendo, né, abandonar a artificialidade e resgatar todo esse poder que a gente tem, né, dentro de nós, assim, né? Então, isso é maravilhoso, né? Então, por isso que eu acho que
ninguém pode, todo mundo está girando nessa bolinha azul cheia de verde por todos os lados, né? Então, que ninguém perca a oportunidade de viver mais naturalmente também, né? Sim. Ô, Ana, tem muitas mulheres trazendo muitas irregularidades aqui, a gente não vai conseguir falar de todas, mas o Uhum. que eu acho que é importante a Ana trazer pra gente é assim. Todas as mulheres com todos os quadros, todos, né, vamos dizer, todas com qualquer quadro clínico, podem utilizar a ginecologia natural ou se, por exemplo, uma mulher com endometriose profunda, um mioma, a ginecologia natural pode atuar ou a partir de um determinado nível que essa irregularidade atingiu, aí é necessário recorrer mesmo à medicina moderna, à alopatia? Eu sempre conto o caso de uma paciente minha que antes de eu começar a atender ela, ela tinha passado por 17 cirurgias de endometriose. E ela passava sempre porque ela não entendia o que aquela endometriose estava contando. Então não adiantava, né? É o que eu falo. Né? Então, por mais que seja um caso mais avançado, por mais que seja uma mulher que amanhã vai fazer uma cirurgia, já está marcada, não tem como. A ginecologia natural pode estar ajudando, porque ela vai fazer, né? Porque dentro da ginecologia natural, né? A gente não está falando só dos tratamentos naturais, a gente está falando de olhar toda a ancestralidade por trás disso, todas as emoções, né? Todos os comportamentos que estão por trás disso também, né? Então, a gente trabalha tanto com as ervas, como emplastro, chá, vaporização, banho de assento, tinturas medicinais, garrafadas, mas tem também a questão dos florais, né? Os florais da lua que eu trabalho as questões emocionais, porque às vezes a gente detecta a questão emocional, a gente sabe, né? Falo eu, você, não, né? Não só quem está muito desconectado. A gente sabe o que tá errado, mas a gente não consegue mudar a chavezinha, né? A gente está olhando e está e os florais, eles vêm para trabalhar as questões emocionais também, né? Então, eu sinto que para qualquer caso, mesmo que a mulher, né, já tenha tirado o útero, inclusive, a Sim. gente pode estar trabalhando e estar conectando, né, com toda essa força que cada uma tem, né? Que cada um carrega, assim. Então, não excluo para qualquer caso, né? Na gestação, no puerpério, na menopausa, para as meninas ainda, né, que ainda não menstruaram, mas estão chegando próximas à idade, né? Então, é bem amplo. Eu acho que não exclui praticamente ninguém. Não, sem dúvida, sem dúvida. Ô, Ana, e como eu vou contar para você uma situação que eu vivo muito aqui, que a gente já conversou, mas eu vou expor para todo mundo Uhum, entender, que é assim. Hoje tem muitas mulheres buscando o trabalho, né? Trabalhar. As mulheres passam por essa transformação, assim como eu, né? E aí uhum, querem fazer um trabalho para ajudar outras mulheres. E o que eu tenho visto são muitas trabalhando com a ginecologia natural e dando receitas. Por exemplo, apareceu gente aqui perguntando sobre candidíase, como melhorar a TPM, né? Tem algumas que aparecem com problemas mais graves, miomas. uhum. E eu vejo muitas receitas na internet, vídeos, e recebo, as mulheres me escrevem no privado com efeitos colaterais desses tratamentos. Né? Uhum. Inclusive, eu falei para você que acho que eu conversei com você há uns 6 meses atrás de um vídeo que surgiu na internet onde essa pessoa que tem conhecimento, mas falou um pouco sobre utilizar o óleo de melaleuca Uhum. na região da vulva e eu recebi pelo menos umas 12 mulheres pedindo socorro porque aquilo estava ardendo, estava como se estivesse realmente incomodando ali o local. Como é que você vê isso? Porque Tá. eu bato na tecla de que para qualquer tratamento é preciso passar por uma anamnese para uma avaliação. Eu Uhum. olho o seu Instagram, eu tenho você como a maior autoridade de ginecologia natural no Brasil. Eu digo no Brasil porque a Ana, além de ter os conhecimentos das medicinas daqui, está muito ligada às tribos indígenas, a todos esses povos, ela também é muito conectada com as abuelas andinas, com as mulheres da Guatemala, do México, né? E você absorveu tudo isso e pulveriza tudo isso para nós. Como é que você vê essa questão? Vai muito de um pensamento muito alopático ainda, né? A maioria das mulheres, se você chega num ginecologista convencional,
até fazer essa diferença. Muita gente fala de ginecologista tradicional. Tradicional são essas medicinas bem antigas, né? Das raizeiras, É. ayurveda, né? Então, na medicina convencional, quando você chega lá, você chega com, tô com uma candidíase, passa essa pomada, né? Então, as mulheres ainda carregam esse pensamento que a candidíase está ali por nada, que a endometriose está ali por nada, que o ovário policístico está ali por nada. Então, é só tomar uma garrafadinha, tomar uma tintura, fazer um emplastro, um banho de assento, que ok, né? Não entendem que a ginecologia natural, ela vai trabalhar todos os corpos, né? Então, as minhas consultas duram de 2 a 3 horas cada uma, né? Porque eu vou conversar, vou conhecer a história daquela mulher, vou conhecer a história dos antepassados daquela mulher, entender, né, desde a infância, adolescência, menarca, entender toda a história, né, o porquê que aquilo se manifestou daquela forma e personalizado para ela, eu vou indicar quais são, né, os chás, quais são os banhos de assento. Sempre eu passo os florais, porque os florais vai sempre estar trabalhando as questões emocionais, né? Então você vai fazer todo um estudo daquele, cada mulher é um universo, né? Então a gente não pode generalizar. Então, né, quando eu vejo a ginecologia natural muitas vezes acontecendo dessa forma, né, de remédio A para Tem problema B, candidíase, faz isso, né? não Tá com entende. vaginose, faz isso. Porque se eu for ficar, eu posso até ficar dando uma tintura medicinal ali para uma mulher com uma questão no ovário, ela vai curar aquela questão no ovário, vai, né, vai sumir o cisto, mas daqui a pouco ele aparece de novo se ela Volta. não trabalhou o comportamento por trás. Então é um mergulho muito profundo, né? Então, e assim, por quê? Porque eu não quero que ninguém fique dependente de mim. Né? A ginecologia natural quer empoderar a mulher, porque ela acha o X da questão, eu posso ajudar ela, fazer uma massagem, fazer um banho de assento para ela, conversar, fazer um chá, enfim. Né? Depois eu continuo com vários pacientes há muitos anos, mesmo curadas, porque gostam de ter esse acolhimento, conversar, enfim. Mas é você ter as ferramentas para você se curar, né? Porque eu nunca curei ninguém. Né? Eu fiz que a mulher olhasse para tudo aquilo, entendesse se ela fosse protagonista da sua cura, como foi você, né? Então a gente apoia o processo daquela mulher, mas a cura mesmo vai acontecer através dela, né? Ela que vai olhar aquilo, mudar as doenças. Eu sempre falo que as doenças são a cura acontecendo. Todas as desarmonias que aparecem no nosso corpo, elas vêm como um recado, né? Elas vêm como um presente. Se você consegue olhar para ela e mudar a tua vida, porque elas vieram para isso, elas vieram dizer que existe algo errado, que você não está caminhando de acordo com o teu coração, que você não está te dando tempo de descanso, que você está se doando muito mais do que está olhando para você, que você está muito endurecida, enfim, né? Cada desarmonia aparece num órgão ou de alguma maneira, né? Então, quando a gente consegue olhar para ela, você não vai curar só a endometriose. Você vai curar ali todas aquelas emoções, toda aquela, né, aquele desequilíbrio que apareceu no corpo daquela forma, né? Ou a infertilidade, ou as questões de ovário. Então, é uma cura de vida, né? Então, não é uma cura pontual de um órgão, não é um... Então, E uma cura ancestral, né? Ancestral, né? Todas as gerações ali, as 7, né? O xamanismo fala das 7 gerações que caminharam antes e as 7 gerações que caminham depois. Eu sinto que cada mulher que se cura, cura todos que estão ao lado também, né? Então, Eu falo muito cada isso mulher também, vira de protagonista. você. Cada Falo mulher muito que é isso. protagonista da sua cura, né? Imagine você se curou, você está aí apoiando a cura de outras mulheres, né? Então a gente vai sendo nessa teia né, de uma vai curando, ajudando, apoiando o processo da cura de outra. Mas ninguém pode curar você, né? Só você mesma. Então não existe pílula mágica para nada, né? A medicina convencional nos fez acreditar que é só disfarçando o sintoma que você vai estar se curando. E na verdade não, né? Você precisa olhar a causa daquilo e precisa estar disposta, né? Precisa estar disposta e ter coragem de transformar e transmutar. Porque tem muitas mulheres que não, elas estão apegadas, né? Estão apegadas à endometriose, estão apegadas, elas nem sabem, mas estão naquele processo. Então, é preciso ter coragem para ser protagonista da sua própria cura, né? Hoje eu assisti uma live de manhã, eu acho que a Lidiane tá aí, do Endometriose Se Cura. Ela foi uma aluna, assim, da minha primeira versão do workshop lá atrás, e o relato dela é muito bonito, porque mostra uma jornada intensa de uma mulher com um problema muito grave
E ela Uhum. bate muito nessa tecla que você falou aí, né? Que eu achei que o que ela falou é bem assertivo. Quando a mulher, por exemplo, para vocês todas que estão assistindo a gente, né? Se você tem uma endometriose, um mioma, se você está com problema nos ovários, não foque na doença, porque é automático a gente focar na doença. E Uhum. como a Ana está falando, e eu repito muito, essa doença é um chamado para a sua cura, para o seu feminino, para a sua reconexão. É o momento de você olhar para toda a sua história e da sua ancestralidade e se cuidar, se curar, Uhum. olhar para suas dores, porque as dores estão refletidas aí de alguma maneira. E ela Uhum. disse: não foca na endometriose, né? Uhum. Foca em você, no que está te faltando, como são os seus relacionamentos, como é a sua relação com a sua mãe, com o seu Uhum. pai, né, Ana? Uhum. Aqui na ginecologia emocional eu trago muito a constelação familiar, Uhum. porque a gente sabe, né? A gente vem repetindo padrões de comportamento que Uhum. podem ter começado lá atrás e a gente nem sabe que a gente está repetindo um Uhum. padrão que de repente uma tataravó que tinha um casamento onde ela era super tosada, abusada de todas as formas, né? Criou uma rejeição com ser mulher, fica dizendo que queria ter nascido homem, e aquilo foi perpetuando porque as nossas células sentem, e tudo isso é como se fosse um registro no DNA. Uhum. Então, isso que a Ana está falando é muito importante. Cada mulher é um universo. Cada Sim. uma de nós é uma. Então, por mais que a gente traga, por exemplo, eu trago fatores emocionais, né, que estão desencadeando. Não é uma enciclopédia como a ginecologia natural. Ah, então tá. Então eu tô com candidíase. Então é isso aqui que eu vou usar. Ah, candidíase é um sentimento de desvalorização que eu tenho em relação ao masculino. Mas espera aí, onde começou tudo isso? Uhum. De Uhum. onde veio? Que Uhum. você tem que curar aquele ponto. Então, Uhum. a gente não tem. A Ana, ela não tem uma enciclopédia onde, ah, então tá com isso, usa isso. Assim como a ginecologia emocional. Uhum. O Sim. caminho é individual, né, Ana? Sim. É porque a gente vai trilhando aí o caminho de todos os antepassados. E é muito interessante se falar isso. Eu vejo, inclusive, muito alternância de gerações, né? Então, a avó tinha problema no útero, né? Era super doadora. Aí a mãe tinha porque viu que a avó se doava demais, era até submissa. Aí a mãe tem problema no ovário porque quis ser mais enrijecida, não quis depender de homem, eu vou ser diferente. Aí a filha que nasceu da mãe, que era muito dura, sente falta daquela figura materna e fica com problema de útero, né? Então vão carregando, né? Então vão alternando, não só carregando, como alternando as questões de útero e ovário. E acontece assim, por exemplo, a ginecologia convencional não explica, né? Medicina convencional não explica, mas as mulheres negras têm 9 vezes mais chance de ter miomas do que as brancas, né? Sem dúvida. Né? E aí a gente vê assim, às vezes aquela, né, e o mioma também está ligado muito aos abusos, né? Então, às vezes aquela mulher Sim. ali que eu atendo, ela não passou por nenhum abuso. Mas imagine na ancestralidade dela ali, quanto abuso ali, né? Na escravidão tão recente de vó, bisavó, tataravó, e aquilo vai ficando guardado geneticamente, né? E é como a gente vai carregando aquilo, é porque a gente está para curar nossas ancestrais também. Aquilo ali não é um presentinho de grego que nossas ancestrais nos deixaram. É justamente Sim. a chave para a gente estar curando toda essa ancestralidade, olhando para a gente, né? A gente é o sonho dos nossos antepassados. Então, quando a gente consegue transmutar isso, né? Inclusive as doenças, os desequilíbrios dos nossos antepassados, assim, é a cura de todas as gerações. Então, pense, né? Não é uma cura de um órgão, nem uma cura de uma vida, é cura ali de várias gerações e eu falo que é cura do planeta mesmo, né? Cada mulher que se cura, se conecta com a Terra, vai se curando junto com a Terra, né? É isso mesmo. A Ana também, ela é a canalizadora dos florais da lua. Eu vou pedir, Ana, para você contar um pouco a sua história com os florais, como eles vieram para você, porque também eu tenho crescido muito. O número, primeiro que assim, as suas capacitações lotam, você nem tem vaga para todo mundo. Depois a Ana vai falar um pouco dos cursos dela online, como funcionavam os presenciais, porque uma hora eles vão voltar, Uhum. né? Mas eu vejo assim, muitas das mulheres que passaram pela sua capacitação estão ampliando assim o caminho dos florais. Conta a sua história com esses florais pra gente e Uhum. como eles trabalham. Então, assim, há uns anos atrás, aí quase uma década, assim, eu lembro que eu atendia as mulheres
E elas saíam do atendimento ali, né? Depois, imagine, de 2, 3 horas a gente conversando e muitas não tinham conexão, não sabiam nada sobre o ciclo. E quando, né, aprendiam isso, trazia toda aquela força, né? Então elas saíam dali super bem. Só que entre uma consulta e outra, às vezes levava mais de um mês para eu conseguir ver aquela mulher de novo. Ela voltava para o ambiente dela, para o dia a dia dela, e aquilo se perdia, né? Por mais que ela estivesse tomando algumas medicinas, né, para o físico ali, e Sim. aí eu pensava, nossa, preciso de algum acompanhamento, eu preciso de algo que acompanhe ela entre uma consulta e outra, né? E que acompanhe ela sem precisar fazer consultas, inclusive, né? E aí, nessa época, apareceram para mim esses florais, né? Enfim, a história é muito longa, não vai caber aqui, mas enfim, apareceram por sonhos, por intuição, enfim. E aí, cada plantinha foi aparecendo no momento, né? Hoje em dia são 13 florais. A princípio, como que eu fazia? Eu conversava ali aquelas 2 horas com aquela mulher e sentia, ó, dentro do que eu estudei de tal e tal, tal floral, o melhor floral para você nesse momento é esse. Até que um dia eu estava lá produzindo meus florais, colhendo as plantas, super conectada, né? Sou capricorniana, adoro fazer tudo sozinha. E quando eu faço minhas medicinas, eu não quero nada e ninguém por perto, só fico ali com as plantas. E eu comecei a ouvir as plantas, frases, né? Eu sou isso, 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 eu trabalho isso, isso, isso. E a partir desse momento, daí eu sentei e comecei a escrever. Eu falei, vou virar cartas, né? As cartas dos florais, é como os florais querem se apresentar. Não é uma novidade, existem outros sistemas que usam cartas nos florais, mas eu nunca tinha me dado conta. E foi nesse momento que eu vi que cada floral trabalhava uma fase do ciclo da Lua, uma influência do ciclo da Lua fora, e uma fase do ciclo dentro de nós, né? Além de questões físicas no corpo feminino e questões emocionais. Então, surgiram esses florais e por muitos anos eu trabalhava com eles sozinha, né? E com as cartas começou a ficar muito mais potente, porque As cartas são uma espécie de oráculo para ver qual oráculo. floral a mulher precisa? Isso, eu faço a consulta toda, né, de ginecologia natural e no final eu peço para ela se concentrar, se conectar e pedir, né, ali Para mentalmente vir para a carta o que ele precisa. quer que floresce. Sempre quando vira a carta, né? Daí sempre é muito sincrônico, né? Imagine que eu, né? Que potente que eu era, achando que 2 horas falando com aquela mulher, eu saberia qual era o floral para ela. A partir do momento que as cartas apareceram, o floral começou a escolher, né? Quem e como vai trabalhar cada mulher. E por muitos anos eu trabalhei sozinha. Então eu via esses florais super potentes, mas achava que era coisa da minha cabeça. Falava, nossa, não pode estar acontecendo tudo isso. E aí, há 3 anos e meio, quando eu comecei a dar as capacitações de ginecologia natural, foi quando eu comecei a compartilhar esses florais, né? Então, nesses 3 anos e meio aí, não tenho ideia, mas são milhares de mulheres que começaram a trabalhar com os florais da lua. E para elas começarem poder atender, elas fazem grupos de estudos de florais para verem as medicinas atuando em outras mulheres, né? Então, ver na prática, porque eu sempre falo que eu não quero que acreditem em mim, eu quero que, né, a Sim. diferença do conhecimento e da sabedoria. Conhecimento, eu leio um livro, acho que sei sobre aquele assunto, dou uma gulgada, acho que sei sobre aquele assunto. Sabedoria é ter passado por aquilo, né? Ter É. experienciado. Então, os florais eu sempre falo para as mulheres experienciarem em grupos, vendo a transformação das mulheres antes delas poderem aplicar, né, de uma forma terapêutica individual. Então, hoje em dia, são muitas mulheres que trabalham com floral da lua, assim, várias curas maravilhosas, né? Porque as plantas são esses aliados, né? As plantas estão ali querendo nos ajudar. Elas estão, esse reino verde, eles vibram verde, né? O chakra do coração, assim, eles vibram realmente para transformar, né? Então, essa parte sutil e energética dos florais, das plantas que são os florais, assim, eles têm um poder de transformação em nós muito potente, né? Então, são histórias maravilhosas de cura de endometriose só com floral, sem precisar passar por tratamento nenhum, de cisto, de depressão, de outras questões mais profundas, assim, né? Porque começa, né, olhar com outro olhar. A planta é como se fosse aquele chipzinho de Pachamama para você lembrar o que você veio fazer aqui e lembrar quem você é, né? Então, eu sinto assim, né? Foi a transformação total, assim, né? Eu sei que tem muitas mulheres que trabalham com a ginecologia natural só de uma forma mais física, sem trabalhar as questões emocionais. E eu, a princípio, também, né? Apesar de conversar e trazer todas essas questões, mas quando o floral entrou, assim, nos meus atendimentos, na minha vida, assim,
a transformação, né, do tratamento, da cura das mulheres são muito mais profundas, assim, né? Então, sou muito grata, estou aprendendo com eles, né? Tanto que eu não falo quase dos florais, podem ver, no meu Instagram não tem nada dos florais, não tem página dos florais, porque eu me sinto total aprendiz, né? É um sistema em formação, né? Vão ser 28 florais no final, como um ciclo lunar. Então, peraí. Então, você tem 13 hoje, mas você vê que eles vão crescer. Na verdade, 13 são os que eu compartilho. Eu já tenho mais vários que eu tô tomando, as pessoas próximas estão tomando, enfim, né? E no final Entendi. vão ser 28. Então, nessa primeira etapa da capacitação, né? No primeiro módulo da capacitação, as mulheres aprendem a trabalhar com esses 13 florais, e esses 13 florais já fazem um estrago na matrix. E aí, na próxima Que bom, né? capacitação, as mulheres vão aprender os outros florais, né? Então, esses ninguém sabe, só as pessoas mais próximas sabem quais são os florais que estão surgindo aí. E eu tô aprendendo, porque tô aprendendo tomando e sentindo a medicina. E me sinto total aprendiz deles, assim. Tô a serviço, né? Então, não me sinto a pessoa que trouxe esse floral, meu sistema de floral. Fui só o canal para que eles se manifestassem aqui, né? Estou sempre aprendendo. Vai ter um momento de eu falar mais sobre eles, de Sem expor, mas eu dúvida. sinto que é um momento que eu tô total aprendiz ainda. E mesmo assim vejo que eles estão transformando muito, assim, né? Muitas vidas e está sendo bem maravilhoso. Tem muita gente aqui querendo saber como faz uma consulta com você. Eu acho que agora você pode contar, Ana, como é que você está atuando agora? Uhum. Falar quais são as possibilidades, já que a capacitação só pode ser presencial, né? E nesse momento a gente não pode. Seus cursos online. Conta tudo pra gente, porque tem um monte de gente aqui precisando de você. Ai, amiga, você tá com a vista boa, eu não consigo ler nada, gente. Não é porque eu sou curitibana metida, eu não consigo ler nada que tá escrito aí. Então, por isso não Não, tô mas eu respondendo. tenho que ler. Eu tô sem óculos, mas eu tô bem perto. Então, assim, a capacitação, né, ela é um curso de 4 dias, né, em que eu vou compartilhar todas essas medicinas. E com a capacitação viajei Brasil todo, Peru, Foi Portugal, para dei curso lá Portugal, fora. é. É. E aí, depois que você faz o curso, que você começa os seus estudos, né? Então, na verdade, assim, tem toda uma monitoria depois para que você possa fazer seus estudos de caso, comece a atender, enfim, para até você estar pronta, porque em 4 dias ninguém sai Sim, não dá para terapeuta, né? sair atendendo, né? Depois disso, você tem um prazo de 3 meses para fazer os estudos de caso e ver na prática as medicinas acontecendo e, ao mesmo tempo, fazer os grupos de estudos florais da Lua. E tem sido muito lindo, assim, porque muitas mulheres têm descoberto, muitas vêm querendo curar as outras e descobrem que precisam se curar, mas nesse caminho a gente vai todas juntas também, né? Então, apoiando as outras, elas também vão sendo apoiadas. Só que nesse momento, assim, esse ano, eu tinha colocado como meta que eu ia diminuir, porque eu estava viajando muito, eu dava 2 capacitações por mês, quase não parava em casa. E esse ano eu falei que eu ia diminuir as capacitações. Aí fiz a primeira, que foi em São Paulo, em março, e aí já acabou, né? Fechou. Já não vou fazer mais. E a capacitação, assim, ela é muito profunda, assim, né? É algo que exige muito toque, muito olhar, muito contato com as plantas. Eu não imagino fazer uma capacitação, né, para capacitar outras terapeutas de forma online, né? Talvez um dia só dos florais da lua, mas a de ginecologia natural mesmo, eu não vejo como ser, né? A gente faz os atendimentos, a gente vê muitas curas acontecendo ali na nossa frente, então é muito importante essa ocitocina de a gente estar juntas. Mas um projeto que eu já tinha antigo, na verdade, né? Você sempre me botou essa pilha e eu com a minha resistência a falar com as câmeras nunca fiz. E aí, esse ano, a gente colocou em prática o curso para autocuidado com ginecologia natural, né? Então, que é um curso online, que são 15 aulas, né? Que você aprende toda a parte emocional por trás, aprende toda a mandala lunar. São 3 aulas só falando da mandala lunar, né? Depois, uma aula só sobre candidíase, uma só sobre problemas de útero, outra só problemas de de ovários, outras sobre menopausa, uma para aprender a fazer o cinturão lunar para usar quando está na lua, outra sobre plantar a lua, enfim. São 15 aulas. E esse curso é para que as mulheres já comecem a adentrar esse universo, né? E primeiro utilizar para si mesmas. Então, esse curso não é uma formação, mas é um curso assim bem profundo para a gente
aprender primeiro em nós mesmas, né? Que faz com que eu até tenho dito para as mulheres que é um preparatório para fazer a capacitação depois, né? Que você vai Sim. primeiro doar para si, né? Porque quando a gente fica só doando para o outro, pensando só na cura do outro, em cuidar do outro, em se doar para o outro, nosso útero grita, né? Então, É. esse trabalho já é para você estar se olhando, se cuidando, se dando esse amor, né? É um curso de auto-amor, eu digo assim, né? E sobre atendimento, eu sempre tive a maior resistência a atendimento online, né? Você sabe. Então, Fui vinha eu que mandei mulheres... um monte de gente lá. Não, eu vinha mulheres lá de Minas, do Rio, de Rio Grande do Sul, viajavam um monte para eu atender aqui, porque eu não quero atender online. E agora eu tive que aprender a atender online também, está sendo incrível, que eu atendo mulheres do mundo todo, não tem mais essa barreira, né? Então, hoje em dia tenho atendido online e também dura essas 2, 3 horas e a gente acaba chorando juntas também com a telinha no meio, então acaba acontecendo. Sinto falta, né, de estar servindo um chazinho, fazer um banho, uns calda-pesas, defumar, enfim. Mas, de qualquer forma, o tratamento e toda a transformação tem acontecido mesmo online. Então, estou atendendo online, não sei se depois da quarentena vou voltar a atender online. Vou voltar Presencial. a atender online, vou continuar no Hum. presencial, porque eu gosto muito. Então, é um bom momento para as mulheres que moram longe, né? Não precisarem vir até aqui. Então, é o momento dos meus atendimentos online, assim, né? E é isso, nesse momento, tô nisso. Tem mais 3 cursos que eu tô tentando parir aí. Ah, você tem muita coisa para oferecer, tem muita coisa para atingir muitas questões. E quem quiser passar por uma consulta com você, Ana, porque tem muita gente escrevendo isso aqui, como é que faz o contato com você? Tá. O e-mail, né, é por e-mail, né? Eu não sei da minha agenda, né, quem passa é a Mari, né? Nos Saberes da Mãe Terra é bem importante falar isso. Nós somos em 8 mulheres, né? Então são 8, né? Eu sou a que estou à frente de alguma forma ali, mas são 8 mulheres que trabalham para que tudo isso aconteça, né? Logo elas também vão estar fazendo cursos, né? Quero que vocês conheçam a carinha de todas elas, porque todas elas são muito maravilhosas. E aí vocês mandam um e-mail, a Mari que vai passar para vocês toda a instrução e também a agenda. O e-mail é consultas, com S no final, @saberesdamãeterra.com.br. Quem puder, digita aqui para ajudar as outras consultas, Ah, e a arroba Mari tá aí. Mari Dalmoro, coloque aí nosso e-mail, por amor, para as meninas. Ótimo, Tá? ótimo. Daí lá ela passa todas as informações certinhas para vocês, duração, valor, como marcar o horário, ela passa tudo certinho. Tá, E para quiser. quem quiser fazer o seu curso de autocuidado com a ginecologia natural, Tá. A gente está até final de julho. Quando a gente lançou mês passado, a primeira vez o curso, teve muita procura do público em espanhol, né? A gente está relançando o curso agora com a legenda em espanhol, né? Então, ótimo, para esse ótimo. relançamento, né? Eu vou estar falando em português, se vocês quiserem em espanhol, você ativa a legenda. Aí, para esse relançamento, a gente fez a mesma promoção que a gente fez a princípio. Então, tá com 50% de desconto. Você pode optar pelo curso básico, que são 5 ou 6 aulas, né? Que é essa introdução. E o avançado, que aí são as 15 aulas completas, né? Com um e-book e tal. E aí tem na biografia dos Saberes da Mãe Terra ali, tá o link para vocês acessarem. Se a Mari puder colocar aí pra gente o link também, não sei se dá para, acho que não dá para Não, ele não acessar. vai ficar clicável. Mas é só para vocês, mulheres. Aqui em cima tá aparecendo o Instagram Ginecologia Emocional Saberes da Mãe Terra, né? Quem não segue as Saberes da Mãe Terra, obviamente vai passar a seguir. E ali no link da bio, na descrição dos Saberes da Mãe Terra, é só clicar que ali vai ter tudo que a Ana pode oferecer agora. Eu imagino que você deve estar com vários links ali também, não sei. Eu não consigo colocar mais de um link, depois você me explica como é que Te pode. explico, te Tá explico. bom, depois Te você me faz explico, uma pode deixar. consultoria. Pode deixar. É pelo Linktree, que é um programinha que você coloca e aí você consegue, por exemplo, se quem clica no meu consegue entrar no canal do Telegram, nossa, receber os e-mails, entrar na lista de espera do workshop, tem várias funções ali. Eu vou Minha te ensinar maravilhosa depois. das mídias. Sempre aprendo com Imagina, você. Eu mesmo com a minha imagina. equipe aí tem coisas que a gente ainda não consegue. A gente está muito roots, ainda tem o raiz aqui, temos que aprender um pouquinho mais. É tudo no seu tempo, tá tudo certo, né? Tudo tem o seu momento. E assim, tem coisa. Eu
eu vejo você, né? Então eu vejo você com os cursos online e tudo mais, mas eu sei o que é estar na sua presença. Eu sei o que é estar num evento seu com o Rapé, com o Paulo Santo, com tudo, toda essa sua medicina, né? E o online ele traz essa facilidade de atingir muitas mulheres que talvez nunca possam estar. Uhum. Mas a Ana, para quem não sabe, ela foi a idealizadora mesmo e até a realizadora, junto com um grupo de mulheres, do Festival Sul-Americano dos Sagrados Saberes Femininos, que teve 3 edições, né, Ana? Foram 4. 4 edições do Sul-Americano e uma do brasileiro, né? Foram 5 no total. E, Você foi no e- primeiro, né? Foi eu tá, fui no primeiro, e você me colocou num quarto com todas as bruxas anciãs com possíveis, todas foi as o maior abuelas, né? presente. Você me colocou com a Mônica Giraldez, né, que Sim, deixou um legado aí pra gente. sim, A Zancara. sim. As abuelas da Guatemala, do Peru, É, uma é, mulherada forte. então, assim, vale muito a pena os cursos online da Ana, com todo esse conhecimento que ela tem, as consultas, mas quando o novo normal voltar, né, e tudo isso for possível, e geralmente a Ana faz em lugares na natureza, abertos, né, o que vai colaborar muito com o novo normal quando ele voltar também, tudo isso, né? É muito lindo, é muito. Essa experiência é uma experiência que o nosso DNA grava também, Uhum, né? sim. E foi no festival que eu participei que desencadeou uma herpes genital que eu nem sabia que eu tinha contraído. Eu Uhum, senti o meu útero tremer durante a noite e eu conversei com algumas mulheres, né? E falaram, claro, você está num ambiente extremamente poderoso, com várias medicinas, isso vai acontecer, tá mexendo coisas. E quando eu voltei, eu já estava com muita ardência, eu achava que era infecção urinária. uhum, Fiz o que eu não deveria fazer, que muitas mulheres fazem. Ah, então tá, infecção urinária. Comecei a me automedicar. uhum. Até que passaram-se 13 dias, eu não consegui nem fazer xixi de tanto que doía. E eu já tinha, era a infecção primária, virou úlcera, estava gravíssima. E ali eu tive toda uma possibilidade de entender o que aquela herpes me trouxe e olhar toda a minha história sexual. Uhum, uhum, Porque uma DST, ela não vem só porque a imunidade está baixa, uhum. né? Porque foi o parceiro ou a parceira que me passou, seja lá o que for. Ela vem também para a gente olhar para toda a nossa história com a sexualidade. Então, eu vivi um trabalho assim, fortíssimo comigo, olhando para tudo isso. E foi através de estar na presença de tudo isso que você e Uhum. tantas mulheres proporcionaram ali. Imagine se não é a cura acontecendo, né? Se você não sabe olhar, vai achar, não, tá desencadeando, mas na verdade, olha que presente que foi para você estar Total, curando todas total. umas questões mais E, profundas, né? por fazer esse trabalho, ter esse autoconhecimento todo que a gente está falando, né? Acesso a essas ferramentas, mas olhar para a minha história, eu tive uma infecção primária muito punk, assim, Uhum. febre e tudo mais, só que eu entendi. Aí o que aconteceu? Eu tive infecção primária, ela só apontou umas 2 ou 3 vezes levemente, com uma bolinha ou outra, e desde que eu engravidei, que faz mais de 5 anos, eu nunca mais tive. Nunca Uhum. mais apareceu nada, né? Mas foi toda a tua escola aí para você chegar na ginecologia emocional, né? Foi. Teve que passar pela pílula, ovário policístico, passar pela herpes, pela gestação, pelo parto, para ter todo esse material com Nossa, sabedoria, né? é, Senão é só você estar lendo um livro e repetindo, né? Então, é por isso que é tão potente tudo que você passa, porque muitas coisas você foi passando de dentro do teu corpo, né? E aí que tem verdade, né? As verdadeiras medicinas têm verdade, né? E não só um papagaio copiando o que ouviu de outra pessoa falando, né? Então aí é. as pessoas chegam para ouvir a verdade, né? O que está ressoando de uma caminhada, assim, né? E uma coisa importante de lembrar, eu acho que a Ana até vai falar isso também, é que, gente, não é assim, ah, então tá, conheci tudo, sei tudo. Por exemplo, a Ana, todo o conhecimento que ela tem. Não adianta a gente achar que a gente vai chegar num nível onde, pronto, sei tudo, agora tá tudo certo. Porque isso nunca termina, né, Ana? Uhum. Sim. Mesmo você, eu e outras mulheres que trabalham com tudo isso, eu na minha jornada, cada hora acontece uma coisa no meu corpo, eu tenho um outro entendimento, ouvindo outras mulheres, a gente
isso só vai aumentando, nunca para, né? Eu digo que essa É conexão cíclico. feminina é, Toda mês a tua menina vai vir ali depois do vai teu trazer o período que você menstrual para te precisa. trazer as questões ainda que não, né? Essa é a brincadeira de estar viva, né? Porque a moleza não encarna. A gente aqui veio para viver todas essas emoções cíclicas A aqui moleza no e encarna aprender é a honrar. ótimo. É bem isso. É bem isso. Ô, Ana, eu acho que agora tá faltando alguns minutos. A gente pode encerrar da sua maneira, com a energia aí do seu tambor, né? E todas nós nos conectamos com todo esse poder que ela vai trazer pra gente. A gente faz um encerramento bem Ana Sazanoff, bem ancestral, né? Para mim é bem Ana Sazanoff, é bem ancestral, bem amoroso. Traz pra gente. Falta fogueira aqui, mas tem uma velhinha acesa, já passei sálvia. Então, sintam-se todas conectadas aí com as medicinas também. Vamos fazer uma inspiração bem profunda, fechar os olhos, conectar com o coração, com o útero. Eu estou aqui com todas mis abuelas. Eu estou aqui com todas nuestras madres. Eu estou aqui com todas as mulheres que habitan en mí. Gracias a mi abuela estoy aquí curando y junto a mi madre estoy aquí sanando. Por nuestras hijas que aún van a nacer, por todas las semillas que irán a florecer. Es por nuestras hijas que aún van a nacer, por todas las semillas que irán a florecer. Hermana, muito obrigada pela sua presença, pela sua amorosidade, por tudo isso que você ofereceu para mim, que você oferece para tantas mulheres, né? E você hoje é aquela que está formando mulheres para poderem levar tudo isso cada vez mais longe. Porque repetindo o que você disse, o que você me ensinou e o que eu vejo todos os dias na prática, né? Cada mulher que se cura, cura todas as gerações, 7 gerações anteriores, 7 descendentes. E a gente já viu que cura todas nós, né? Não tem como. Então é uma honra ter a sua presença aqui, um presente. Muito obrigada, Ana, por tudo que você representa para mim, para tantas mulheres, viu? Ah, amada, gratidão. Tô amando estar te olhando aqui, matando essas saudades, né, de alguma forma, né? E eu sinto que não vai ter um novo normal, né? Que normal ainda está ligado a normas, né? A gente não quer mais essa nova dimensão, não tem que mais ter normas, né? Que seja um novo natural, né? Que a gente possa caminhar na natureza no nosso coração, enfim, né, em conexão com a terra. E falando em terra, dá um abração na nossa Gaia. Diz que em Sim, breve a ela não tá Dinda. aqui hoje, senão você ia ver, ela tá com o pai, por isso que eu consigo fazer a live inteira. Mas, né, como a gente estava combinando, assim, um pouquinho antes da quarentena de se ver logo, né? Mas logo a gente vai estar juntas aí, né? Dá um cheiro, um abração nela, assim. Sinta-se abraçada, te amo muito. Gratidão por esse presente da gente estar juntas hoje. Imagina, eu que te amo. Um beijo aí para sua família linda, para o seu companheiro, que você sabe que eu também amo muito ele, a Nay, a Lanai, todo mundo, viu? Gratidão. Mulheres, muito obrigada pela presença de todas vocês. Seguimos juntas. Domingo a gente conversa com a Luana Lumets, que vai trazer para gente o que os sex toys,
O que um sex shop pode ter para nos oferecer para o autoconhecimento e principalmente para as mulheres que sofreram abuso, que têm um bloqueio, um vaginismo, uma vulvodínia? Como que isso pode ajudar a gente a conhecer o corpo e quebrar esses bloqueios? Domingo às 17 horas, horário de Brasília. Beijo no coração. Beijo. Seguimos juntas. Aham.